Oi, pessoal, vamos iniciar aí então a correção das atividades dessa quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de julho, tá? Iniciando aí pela atividade de português, eu tinha trazido para vocês um textinho para estar copiando no caderno, bem curtinho e algumas perguntinhas para interpretação do texto, tá? Vamos iniciar então. Gol descalço. Você consegue imaginar que, em uma partida de futebol de um campeonato tão importante como a Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? Não? Pois acredite, isso aconteceu de verdade. Na Copa de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia, debaixo de forte temporal, quando de repente o jogador brasileiro Leone da Silva perdeu uma de suas chuteiras e com o pé descalço fez um golaço. Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas na época foi aceito. Então, a gente aí contando uma curiosidade da Copa de 1938, tá? Esse jogador Leônidas aí, na hora de chutar a bola pro gol, perdeu a chuteira, mas chutou mesmo assim. Deve doer um pouquinho os dedinhos do pé, né? Chutar a bola descalço. Bom, pergunta 1. O que aconteceu de diferente em uma Copa do Mundo segundo o texto? Tá? O que aconteceu de diferente aí, ó? Um jogador fez um gol descalço. Isso foi o que aconteceu de diferente, nunca tinha acontecido e atualmente não seria aceito, né? Qual ano que essa Copa aconteceu? No textinho fala que foi em 1938, tá? Contra quem o Brasil jogava quando o fato diferente aconteceu, tá? Então, a Copa aqui, informação do texto, tá? 1938. Aqui é a primeira resposta da pergunta aqui, né? A 1. E aí pergunta contra quem o Brasil jogava, tá? O Brasil estava jogando contra a Polônia, que é um país, tá bom? Contra a Polônia. Por que o jogador fez um gol descalço? O que aconteceu para o Leônidas fazer um gol descalço? Ele perdeu uma de suas chuteiras e com o pé descalço fez um golaço, tá? Então, por quê, né? Por quê? Porque de pergunta é separado, porque de resposta é junto, tá? Ele perdeu uma de suas chuteiras. Pois, aí tem que lembrar que por que ele perdeu a chuteira, né? O jogo estava ocorrendo debaixo de um temporal. Tava chovendo muito forte, então provavelmente a chuteira dele ficou ali encharcada e ele foi levantar o pé e ela não estava amarrada direito, sei lá, deve ter saído do pé dele. E eu não sei se o campo também estava enlamaçado, provavelmente, né? E aí deve ter saído do pé dele. Então, por que o jogador fez um gol descalço? Porque ele perdeu uma de suas chuteiras, pois o jogo estava ocorrendo debaixo de um temporal, tá? Qual o nome do calçado que os jogadores usam para jogar futebol de campo? É a chuteira, tá, gente? Ela tem uns dentinhos na sola, né? É a chuteira, ela é diferente de um tênis normal, tá? Bom, essa era a atividade de interpretação de português, tá? E agora a gente tem uma atividade no livro interdisciplinar. Então, vamos lá. Representando o planeta Terra. O planeta Terra pode ser representado de várias maneiras. O globo terrestre, os mapas e as imagens de satélite são exemplos de representações da superfície terrestre. Então tá aí, né? O globo terrestre, essa é uma representação. Esse é o globo que ele geralmente é feito de plástico, né? Alguns têm um material um pouquinho mais pesado para representar a Terra, tá? Principalmente por causa da forma esférica dela, até porque a Terra é arredondada. O globo terrestre é a representação que mais se aproxima da forma real do planeta, pois representa a Terra em sua forma esférica. Por isso, não conseguimos visualizar no globo terrestre todas as partes do planeta Terra ao mesmo tempo. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Na imagem do planeta Terra, aparece representado de duas maneiras diferentes. Então, aqui a gente tem o globo assim e o globo aberto, como se eu tivesse pegado a bola e aberto ela, tá?
Quais são essas maneiras? Então, o planeta Terra aparece representado em um globo terrestre e em um mapa, tá? Esse aqui é o mapa mundi, que a gente chama de mapa mundi, tá? Qual continente os alunos estão vendo no globo terrestre? Se a gente aproximar bem aqui, tá? O continente que aparece aqui, tá? Esse continente aqui, ó. Na verdade, vem desde aqui, né? Deixa eu aumentar mais. Que a gente está vendo aqui, esses dois continentes juntinhos aqui, na verdade é um continente só, tá? É a América do Norte e a América do Sul, mas os dois juntos, e tem a América Central aqui no meio também. Os dois juntos representam aí o continente americano, tá? América do Sul, onde fica o Brasil, América Central, onde tem Cuba, né? México, e América do Norte, onde fica Estados Unidos e Canadá, tá? Mas tudo junto aqui é o continente americano. No globo terrestre, é possível ver o continente americano e o continente asiático ao mesmo tempo? A resposta é não, tá, gente? Não dá para ver no globo terrestre. Não, pois a forma arredondada da Terra exige que giremos o globo para ver o outro lado, tá? Então, para eu ver o continente asiático que está do outro lado do globo, eu tenho que girar ele, tá? Assim como a Terra gira, tá bom? Aqui, na página 33, é só 32 e 33 que eu passei, né? Na página 33, vocês iam nesse anexo aqui, tá? Página 183 do livro. Vocês iam recortar o globo terrestre e tentar montar ele. Então, se vocês forem lá na página 183, tá? Vamos lá na frente, na parte dos anexos, tá? Lá na frente, página 171, tá chegando. Aqui, ó. Tá vendo esse anexo aqui? Vocês podiam recortar, tá vendo a linha pontilhada? Cortar, vocês iam, tá vendo onde tá escrito esse aba 3A, aba 2B? Vocês iam dobrar e tentar aí montar o globo terrestre de vocês, tá? É importante que vocês façam com a ajuda de um adulto, porque é bem complicadinho, mas dá para fazer e aí vocês ficam com um globo terrestre aí para vocês, tá? Uma forma esférica, tá bom? Vai virar uma bola aí, tá? Que vai ser um globo terrestre, tá? Então, vamos voltar lá na página 33. Aqui, ó. Você ia montar, tá bom? Para poder responder essas perguntas. Qual é o formato do globo terrestre que você montou? É esférico, tá, gente? Levemente esférico. Qual cor representa os oceanos? A cor azul. Quais cores representam cada continente? Então, você vai perceber no seu globo lá que a América está de amarelo, a Europa de vermelho, a África de verde, a Ásia de laranja, a Oceania roxo e a Antártida branco, tá? Que foi aí, quer dizer que quando eu olho lá do satélite, lá as fotos do planeta Terra real, os continentes são dessas cores? Não, mas na representação do mapa, eles fazem de colorido para a gente saber aonde começa e aonde termina cada continente, tá bom? É por isso que é colorido. Muito bem, as atividades do dia 22 eram essas. Vamos para as atividades do dia 23. No dia 23, a gente tem uma atividade de português, tá? Que está no livro didático de vocês, não é no EMAI, não é no Ler e Escrever, é no didático, aquele livro da capinha vermelha, tá? Páginas 46 até 50, que também é uma interpretação de texto de uma entrevista, tá? Então, a gente tem a entrevista com Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando crianças. Então, esse é o Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho, tá? Que a gente já estudou aí algumas tirinhas do Menino Maluquinho. Crescer, tá? Crescer, acho que foi a revista que aí entrevistou o Ziraldo. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? O Ziraldo respondeu, ó. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando, e ainda criança imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo dessa linha. À medida que fui crescendo,
Conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantam. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê, que é essa daqui, tá? Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Em 1969, então, escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Ziraldo. Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Então, aqui, né, foi um pedaço da entrevista. Ele tá com esse design aqui, esse desenho de página da internet, porque foi tirado de um site, ó, revistacrescer.globo.com. Então, é um site aí, tem o link da onde foi retirado, tá? Então, entrevista. Entrevista também é um gênero textual. A gente já aprendeu sobre poema como gênero textual, texto informativo, receita, tudo isso é gênero textual, tá? Fábula. E agora a gente está aprendendo sobre a entrevista. A entrevista também é um gênero textual, tá? A entrevista é uma conversa combinada entre duas pessoas. O entrevistador faz perguntas ao entrevistado, geralmente o especialista no assunto, para receber informações, opiniões, depoimentos ou para divulgar ideias, um livro ou um filme, tá? Ela pode ser transmitida pela televisão, pela rádio, pela internet, publicadas em jornais, sites e revistas, tá? Então, na questão 1, letra A, pergunta o seguinte: que lembranças da infância Ziraldo tem sobre desenhos, tá? Então, ali, no primeiro parágrafo, ele conta da relação dele com o desenho na infância, tá? Ele fala aqui, ó. E ainda criança, imaginava na vida adulta, queria pintar, desenhar e trabalhar com algo na linha, tá? Então, aqui, ó, em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar e trabalhar com algo na linha. Então, quando ele era criança, ele gostava muito de desenhar. E ele sonhava em se tornar um escritor ou um desenhista, tá? E acabou se tornando os dois, tá? Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Aí fala aqui, ó. À medida que fui crescendo, conheci histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Então, quando ele era menor, ele gostava mais de desenhar. Só que ele foi crescendo, além de desenhar, ele descobriu que ele também gostava de escrever. Então, os desenhos eles foram se tornando narrativos, desenho com história, e aí que ele começou a fazer histórias em quadrinhos, tá? 2. Qual é o assunto principal da entrevista? É aqui, né? A relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil, tá? Então, não tem nada, não é uma coisa histórica, é uma coisa pessoal do Ziraldo, tá? Então, um xizinho na primeira frase. Ziraldo sempre desenhou desde sua infância. O que o fez começar a escrever? Então, ele começou a gostar muito de escrever enquanto desenhava os cartoons e as suas charges. Foi então que ele criou a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Ao escrever histórias em quadrinhos, ele percebeu que poderia fazer livros para as crianças com sua habilidade de desenhar e escrever. 4. Relacione as capas dos livros de Ziraldo citados na entrevista com as informações sobre os personagens principais de cada um deles. Então, aqui, ó, é uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não consegue fazer amigos entre as outras cores, e não se ajusta em nenhum canto, em canto algum. Nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. Então, essa característica aqui é do livro Flicts, tá? Letra C.
Ele é um garoto brincalhão, que vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, e seu melhor amigo é o Tininim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela mãe Docelina. É o Pererê, tá, gente? Letra A. É um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. É um menino maluquinho, tá? Letra B. A principal característica do menino maluquinho é a panela na cabeça. 5. Releia a terceira pergunta da entrevista. Quem Ziraldo encontrou em 2015? O que essa pessoa levou para Ziraldo? Em 2015, ele encontrou um avô, né, que levou o seu neto e o livro dele, de quando ele era criança e lia as historinhas do Ziraldo, para o Ziraldo aí autografar, tá? Então, esse fato foi incomum. Uma criança que cresceu e se tornou avô conseguiu lá conhecer o Ziraldo. B. O que acontece quando um leitor encontra seu autor de infância? Geralmente a pessoa se emociona, né? Ele acaba abraçando o autor, fica emocionado ali, tá? Página 50, então. 6. Circule no texto a introdução da entrevista, tá? Então, a introdução da entrevista aqui, que era pra gente circular, é aqui, ó, que tá aqui circulado de rosa, tá? Essa é a introdução da revista que vocês têm que circular, tá? Voltando lá para a página 50. Que tipo de informações a introdução traz? A introdução ela traz informações sobre a vida do entrevistado. B. Para que serve a introdução da revista? Para ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista. Ele lê a introdução? É interessante, eu gosto desse autor. Será que é legal a história dele? Ele lê a introdução. Se ele achar interessante, ele lê, senão ele passa reto, tá? Escreva o nome do entrevistador e do entrevistado. A entrevistadora é a Marina Vidigal, da revista Crescer, tá? E Ziraldo. Por que está escrito Crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? Porque Crescer é o nome da revista, tá? A revista para a qual a Marina Vidigal trabalha, tá bom? E onde foi publicada a entrevista. Em que data foi publicada a entrevista? No dia 7/10 de 2015. E por que essa informação é importante, tá? Quando a gente tem a data da entrevista, é uma forma de registro, tá? É um registro daquele acontecimento, tá? É importante a gente ter as datas. Elabore uma pergunta que você gostaria de fazer ao Ziraldo. Então, essa resposta aí é pessoal, tá? O que você gostaria de perguntar para o Ziraldo? Você já viu alguma coisa do Menino Maluquinho? Se você nunca viu, procure na internet umas histórias em quadrinho deles, umas tirinhas, e aí você elabora uma pergunta que você gostaria de fazer para o desenhista e para o escritor do Menino Maluquinho, tá bom? E a última atividade aqui, tá? Dessa quinta-feira, cálculo mental e estimativas. Livro de matemática, página 38 e 39. Então, a gente tem aí, na página 38, uma atividade para fazer um cálculo mental aí e estimativa, aproximadamente quanto, tá? Sabendo que 15 é igual a 10 mais 5, né? Isso daqui é fácil. 37 mais 15 dá quanto? Aí tem um exemplo aqui, ó. 37 mais 10 dá 47. Então, ele decompôs aí, né? Separou o 10 do 5, tá? Para você fazer o cálculo mental. Então, 37 mais 15, 37 mais 10 dá 47. E aí, você soma 5 no 47, que é mais fácil. Dá para fazer no dedinho, ó. 47, 48, 49, 50, 51, 52, tá? Então, ele decompôs o número aqui para poder chegar na continha. B. Sabendo que 28 é igual a 20 mais 8, quanto é 75 mais 28? Então, é mais fácil você pegar aqui, ó. Ah, é menos. Essa aqui é subtração, tá? Você tira 20 primeiro, tá? 70 tira 20 é 50, né? Então, 75 tira 20 é 55, dá para fazer de cabeça. E aí, do 55 você tira 8. 55 tira 8 dá 47, tá? Então, eles tentam aí te ajudar a fazer a conta de cabeça. É lógico que se você quiser montar as continhas do lado, fazer um rascunhozinho,
Pode também, tá? Não é proibido. Você tem o seu jeito de fazer as suas continhas. Eles tentam apresentar formas diferentes e talvez facilite para algumas crianças, tá? Algumas crianças aí adquirem formas diferentes de calcular. É o que a gente chama de algoritmos, tá? Elas usam diferentes formas de chegar no mesmo resultado, tá? Aqui está mostrando uma forma de chegar através do cálculo mental e de estimativa. 2. Um ciclista percorreu uma trilha do quilômetro 28 até o quilômetro 49. Adriana e Cláudio decidiram calcular quantos quilômetros o ciclista percorreu nessa trilha usando a reta numérica. Verifique a estratégia usada pelas crianças e complete. Então, aqui, ó, 49 tira 20, a gente sabe que 40 menos 20 é 20. Então, 49 tira 20, 29. 29 tira 1, 28. Aqui o Cláudio, ó. 28 soma 10, 38, mais 10, 48, mais 1, 49. Então, um fez através da subtração e o outro fez através da soma. Ambos, se eu somar esses números aqui de cima, ó, 20 mais 1 e 10 mais 10 mais 1, dá os 21 quilômetros. O ciclista percorreu 21 quilômetros. Então, ela pensou, de 28 para 49, quanto falta, né? Vou fazer uma continha de menos. 49 tira lá e tal. E ele pensou, né, em somar. De 28 para chegar no 49, quanto eu tenho que andar? Mais 10, mais 10, mais 1, tá bom? Então, foi o cálculo diferente que eles fizeram e chegaram no mesmo valor. 3. Sandra tem 780 gramas de farinha de trigo e quer fazer 2 bolos, um de abacaxi e o outro de chocolate. Quantidade de farinha de trigo necessária. Para fazer o de chocolate, 360 gramas. Para fazer o de abacaxi, 310. Fazendo uma estimativa, é possível dizer que a quantidade de farinha de trigo que Sandra tem é suficiente para fazer os 2 bolos? Como que a gente sabe, né? Ela precisa aí de 780 gramas, tá? Para eu saber se a quantidade de farinha tá ok para ela fazer, eu tenho que somar, né? 360 mais 310, tá? Como que eu somo isso daí? 0 mais 0, 0. 6 mais 1, 7. 3 mais 3, 6. Então, aqui, eu sei que essas duas quantidades de farinha juntas dá 670 gramas, tá? E eu tenho 700 de... Ela, né, a Sandra, tem 780. 670 é menos que 780. Então, você nem precisa fazer mais nenhum cálculo além disso. Através disso, você já sabe que dá, sim, dá para ela fazer os 2 bolos. Quantas gramas de farinha de trigo sobrarão? Para eu saber quanto vai sobrar, eu vou pegar 670 e vou tirar... os 780 que ela tem e vou tirar os 670 que ela vai usar nas duas receitas, tá? 0 tira 0, 0. 8 tira 7, 1. 7 tira 6, 1. Dá 110 gramas, tá? É isso que vai sobrar, tá bom? Você podia fazer de cabeça, você podia montar a continha, você ia fazer, ia calcular da forma como você acha melhor, tá bom? 4. Isabela leu 2 livros, um com 313 páginas e outro com 189 páginas. Descubra a quantidade aproximada das páginas lidas por Isabela, tá? Então, o número 313 está mais próximo de 300 ou de 400? O 313, o 13, está muito mais perto do 300 do que lá do 400 lá na frente, tá? Então, é de 300. O número 189 está mais próximo de 100 ou de 200? 189 é quase 200, não é? Falta quanto aí para 200? Falta 11 números para 200? Então, ele está mais próximo de 200. Quantas páginas aproximadamente Isabela leu ao todo? Se eu somar 300 com 400, que é o valor aproximado aí, que ele arredondou, dá aproximadamente 500 páginas. Não é certinho, mas é quase, tá? 500 páginas. 5. Qual é aproximadamente o preço da geladeira e da TV juntas? Então, a gente tem a geladeira, tá? E a TV. Como que a gente faz esse cálculo aproximado? O 1.003 da geladeira está mais próximo
1.103 está mais próximo de 1.100 ou de 1.200? De 1.100, né? 1.103. Então, eu vou arredondar 1.103 para 1.100. Arredondei, deixei redondinho. E o 1.281 está mais próximo de 1.200 ou de 1.300? O 81 está quase chegando no 1.300, então vou colocar 1.300 aqui. Isso daqui é valor aproximado, tá? Eu arredondei o número. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 1, 4. E 1 mais 1, 2. Dá R$ 2.400 aproximadamente, não é o valor certinho, é aproximado, é quase, tá? Se eu fosse calcular certinho, ó, 1.281. Vou colocar o número da geladeira primeiro, né? 1.103 mais 1.281, se eu fosse calcular certinho, ele quer aproximado, mas se eu fosse calcular certinho, ó, 3 mais 1, 4, 8 mais 0, 8, 1 mais 2, 3, e 1 mais 1, 2. Dá R$ 2.384. Não é quase 2.400? Não está pertinho? Falta pouco para chegar. Então, é valor aproximado, tá? É isso que ele quer, tá? Por que que a gente ensina vocês a usarem valor aproximado? Porque, às vezes, é mais fácil para você calcular de cabeça e você chegar perto da resposta, tá bom? Então, aí foi mais um treino, tá? Para vocês chegarem perto da resposta. Então, a página 39 era até aí que a gente ia fazer as atividades, tá bom? Corrijam as lições de vocês e qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!